vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos ler em Atos capítulo 20, verso 27 e 28. Atos 20, 27 e 28. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Pai amado, estamos aqui, Senhor, pedindo a tua direção. Que o Senhor venha nos direcionar à tua perfeita vontade. Sabemos que dependemos inteiramente do Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas iniquidades. Tanto eu que falo com o Senhor, eu dependo de Ti. Dependo que Tu venha circuncidar meus lábios, minha mente. Dependo, o Teu povo também depende, aqueles que estão aqui presentes através da internet. Depende também que o Senhor venha circuncidar os ouvidos para eles possam entender a Tua palavra. Aqueles que precisam de uma libertação, de uma ajuda que só o Senhor pode dar. Algo que esteja atormentando, só o Senhor sabe. Então colocamos tudo nas Tuas mãos e dependemos da Tua ajuda neste momento, nesta audiência. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Desde já te agradecemos. Amém. Sentai-vos. Dons e vocações de Deus são sem arrependimento. Meus amados, os dons e a vocação de Deus é sem arrependimento. Dons, a pessoa nasce com ele. Ela tem um dom de cantar, ela tem um dom de tocar, ela tem um dom de pregar. Mas tudo isso
não quer dizer conversão. Não quer dizer que a pessoa é nascida de Deus e é batizada com o Espírito Santo. Não, tudo isso é sem arrependimento. E o chamado de Deus, a vocação de Deus, a Bíblia diz que Ele mesmo deu, foi Ele que deu, né? Ele chamou. A vocação de Deus é um chamado. Mombrana diz que uma vocação, ele arde dia e noite, que a pessoa não consegue sossegar enquanto ela não encontra o seu lugar. Mas nós estamos vivendo em um tempo que a gente pode sacrificar, né? A gente pode sacrificar, porque muitas das vezes aquela é um chamado, é sem arrependimento. Não é porque você é um cantor que você é salvo. Não é porque você canta que você é salvo. Não é porque você é o evangelista que você é salvo. Não é porque você é um profeta que você é salvo. Não é porque que você é um pastor que você é salvo. Você pode ser um profeta como Balaão e ser destituído da presença de Deus. Você pode ser um pregador como Judas e ser destituído e riscado do livro da vida como foi Judas. Você pode ser um pastor. Olha, o perigoso é esses. O mais perigoso, né? É o mais enganoso. É pastor, é obreiros, é evangelista, é mestre. E você pode sacrificar. Você pode sacrificar o seu dom, porque às vezes é só um dom, é só uma vocação, mas você tem que ver os seus motivos e os seus objetivos, para ver se realmente aquilo é Deus em você. Porque muitas das vezes você é ungido para pregar, você prega, que é uma beleza, mas você não foi escolhido por Deus, não foi chamado por Deus. Você tem o dom, você tem a vocação. Eu não discordo disso. Isso está tudo perfeito, está tudo em ordem. Mas você tem que ver se foi Deus que chamou você. Ah, não, eu tenho um chamado de Deus. Eu não vou dizer que não. Deus chamou Judas. E o que é que você fala? Ele chamou e ele era um demônio, ele era um diabo. Ele mesmo chamou, somente para entregar ele. Então a gente tem que ver nossos motivos e os nossos objetivos. Então essa vocação de Deus, elas são sem arrependimento, né? Você vai ver, Moisés foi vocacionado, ele teve um chamamento para ser profeta, mas aquilo era legítimo, aquilo foi provado por Deus. E ali no mesmo ministério de Moisés se levantou também, como eu falei, um Balaão. Balaão, ele era um chamado. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas ele não era escolhido de Deus. Ele era chamado, mas não escolhido. Já Moisés, ele era tanto chamado, tanto vocacionado como escolhido. Ele era escolhido de Deus. É por isso que quando você é simplesmente chamado e você não é escolhido, aí você corre um grande risco. Porque você vai querer colocar na palavra seus próprios pensamentos, você vai querer apacentar o rebanho de Deus da sua própria maneira. E hoje, nesse finalzinho, a noiva, quem está apacentando a igreja dele é ele mesmo, é através da sua palavra. Aí você diz, que palavra, pastor Mendes? É com os 7 trovões revelados. Não tem outra palavra para Deus pastorear a igreja dele. Ele não pode pastorear com a mensagem de Lutero. A mensagem de Lutero ele pastoreou nos dias dele. Ele não pode pastorear a mensagem a igreja dele com a mensagem de John Erling. Aquela mensagem era ele, mas ele não pode pastorear hoje, porque já passou. Ele não pode pastorear a igreja com primeira e segunda etapa do irmão Brana. Ela não tem efeito, ela está morta. E olha que em primeira e segunda etapa nós temos pastores chamados, pastores que têm a vocação, mas você tem que ver uma coisa,
que os chamamentos, os dons, as vocações de Deus, elas são sem arrependimento. Você pode não ser um arrependido, e você pode se perder e levar almas para as pessoas para o inferno. Em vez de vocês estarem no caminho do céu, o ministro está na porta do inferno e não na porta do céu. Hoje os ministros que são chamados, mas não são escolhidos, são vocacionados, porque é uma vocação, é um chamamento. Em vez de eles estarem na porta do inferno, impedindo as pessoas de entrarem no inferno, não, eles ficam na porta do céu. Eles são ungidos. Não vamos dizer que eles não são ungidos de Deus. Eles são ungidos de Deus. Mas eles foram levantados para enganar, tentar enganar. Mas ele engana o não eleito, porque o eleito ele não é enganado. O eleito ele tem um dispositivo que já veio sobre ele. Quando ele nasce, ele já tem esse dispositivo. Antes da fundação do mundo, o nome dele já estava escrito no livro da vida do Cordeiro, que ele foi morto mesmo antes da fundação. Então, é um dispositivo que só o eleito, ele sabe discernir o que é certo e o que é errado. Você sabe por que o eleito ele sabe discernir o que é certo e o que é errado? Porque não é o homem, é Deus dentro dele, é a eleição nele, trabalhando em favor dele. Então não tem como esses personificadores enganar o eleito de Deus. Não tem como esses homens que são vocacionados, esses homens que são chamados, esses homens que são escolhidos pela igreja, porque muitas das vezes um pastor é uma escolha da igreja, não é uma escolha de Deus. Tu diz o quê? Diz aonde o Senhor me prova isso? Eu provo pela Bíblia, eu provo pela mensagem. Vamos ver Saul, o rei. Quem foi que escolheu ele? Foi o povo. Foi o desejo do povo, porque o povo olhou para as outras nações e viram que todas elas tinham um líder, tinham um governante, tinham um rei para liderar sobre eles, para estar na frente das batalhas, das guerras. E eles desejaram e rejeitaram o sistema de Deus, porque o sistema de Deus, a escolha de Deus era um profeta. A escolha de Deus para Israel naqueles dias era Samuel. Mas eles vieram se queixar que Samuel, os filhos deles não andavam no caminho do Senhor, não andavam no caminho dele. E eles desejavam um rei. Aquilo entristeceu o coração de Samuel. Eu creio que Samuel não conseguiu dormir aquela noite. Já pensou você ser rejeitado? Ele chegou a Deus e disse: Senhor, eles querem um rei, eles têm me rejeitado, e tu sabe, meus filhos não andam no meu caminho. Essa é a queixa dele. Você sabe que Deus disse para Samuel: Samuel, eles não rejeitaram a ti, eles estão rejeitando a mim, eles estão rejeitando o meu caminho, eles estão rejeitando o meu escolhido, que é tu. Porque Samuel, ele não tinha só um dom, simplesmente. Ele não era simplesmente vocacionado com um ministério profético, mas ele era escolhido de Deus. Ele tinha segurança que era Deus, que era tanto Deus que estava com ele, que não importava para Deus a maneira que os filhos dele andavam. Às vezes Deus te chamou na tua casa, irmã, Deus te chamou na tua casa, na tua família, no teu lar, meu irmão, mas não importa como teus filhos andam, Deus tratou contigo. O escolhido é você. Você crendo nele, os teus filhos são salvos. Porque os filhos de Samuel foram salvos, os filhos de Jó foram salvos. Não importava como os filhos de Jó andavam, se eles andavam na bebedeira, se eles andavam na devassidão, no mundo. E Jó se colocava ali pelos filhos dele e jejuava
e oferecia sacrifício pelos filhos. E quando ele soube só a notícia, olha, teus filhos estavam numa festa e tudo mais, e veio um grande fogo, uma tempestade, consumiu todo, e todos os teus filhos morreram. O irmão Branham chega a dizer que Deus deu os filhos de Jó no céu. Então, às vezes, você é chamado e você é escolhido, não importa se você já falou, se você já ajudou, está ajudando essa família, e mesmo assim os filhos ainda não andam no caminho do Senhor, então fica quieto, deixa na mão de Deus. Ele chamou você, ou talvez chamou teu filho, chamou teu lar todo. Você seja agradecido se ele chamou teu lar todo. Então o que foi que aconteceu? Não importava a maneira que os filhos de Samuel viviam, ao ponto de Deus dizer: Samuel, eles não têm te rejeitado a ti. O problema não é contigo, Samuel. O problema é comigo. O problema é com a minha mensagem. O problema é com a minha palavra que eles têm rejeitado. Mas eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. Eles dizem: olha, Deus faz a vontade da igreja, mas aquela não é a vontade de Deus. Ah, meu irmão, olha, com Deus a gente não brinca. E se levantou Saul. Se levantou Saul como rei e consagraram. Tu sabe o que aconteceu no ministério de Saul? Deus o rejeitou. Porque o profeta deu uma ordem para ele, que era para ele ir consumir com todos os amalequitas. Veja o que é um homem chamado, veja que é um homem vocacionado, mas que não é escolhido por Deus. O homem que é escolhido por Deus, ele não se corrompe por mulher, por fama. Viu? Mulher, fama e o que mais? Agora me foi. Mulher, fama. Depois vem, saiu, sumiu agora. Não beba, não fuma, não prostitua teu corpo. Fica quase que assim. Não bebe, não fuma, não prostitua teu corpo, que mais tarde tenho um trabalho para ti. Então, o escolhido, ele pode ser tentado, mas ele foge da fama, ele foge da mulher, ele foge da prostituição. Não é que nós sejamos fortes, mas é a graça de Deus. É Deus que está dentro de nós que dá o escape para cada um de nós. Não é que sejamos valentão. Não é que sejamos valentão. Então, o que foi que aconteceu com Saul? Saul caiu pela fama, caiu pela riqueza e não cumpriu a palavra de Deus. Ao ponto dele não obedecer, ele poupou os gado, ele poupou o rei, ele poupou os filhos do rei, ele poupou o ouro que o rei tinha comprado ele. E quando o profeta foi visitar ele, ele viu o mugido lá do gado, e ele perguntou: que mugido é esse? Ele disse: não, foi que ele tinha muita riqueza e eu poupei, talvez o senhor. Irmão, ele estava lidando com um rei que é dono, um rei, um Deus que é o dono do ouro, o dono da prata. Deus mandou ele liquidar, era para ele ter matado. Deus mandou ele obedecer, era para ele ter obedecido. Deus mandou Branham revelar e não dizer a ninguém. Branham obedeceu, porque Branham não era somente um vocacionado. Branham não era somente um chamado. Branham era escolhido. Não tinha ninguém na face da terra para tomar o lugar do sétimo anjo. Não tinha ninguém. Então não tinha como Branham se corromper. E Deus disse para ele, a primeira e a segunda etapa: não ensina a eles. E ele teimou e ele ensinou. Na terceira etapa ele disse que não seria conhecida de ninguém, e o irmão Branham não profetizou novamente. E mais aqui para frente, este ministério de um homem que não foi só chamado, ele não foi só vocacionado, mas ele foi escolhido por Deus. Não tem outro homem, é Branham e João, não tem outro homem para sustentar este evangelho. E agora cadê os ministros? Cadê os pastores? A gente não quer somente pastores que tenham dom para falar, para gritar.
para pegar dízimo do povo, para pegar oferta do povo. Nós queremos homens para sustentar esta espada que Brana sustentou, que João sustentou, que Osmar Brana sustentou. Cadê o quíntuplo? Cadê os homens que não são corrompidos por fama? Os homens que não são corrompidos por mulheres, igrejas? Cadê eles para sustentar esta palavra, para apacentar o rebanho de Deus? Então Saul foi rejeitado por Deus, e Deus escolheu um homem segundo o coração dele, chamado Davi. Aquele era um homem não só vocacionado, aquele era um homem que não tinha somente um chamado, aquele era um homem que não tinha somente um dom para reinar, mas aquele homem era um homem escolhido por Deus, ao ponto de dizer que não tinha homem como Davi. Apesar de todas as falhas, apesar de todas as dificuldades que ele passou sobre o ministério dele, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí você diz: ah, pastor, o senhor tem mais um para me mostrar, porque o senhor está me mostrando o rei. Eu vou te mostrar Matias. Matias foi uma escolha da igreja. Deus fica contra, Deus não fica contra. Deus é a favor, é o povo que pediu, Deus dá. A escolha de Deus não era Matias, a escolha de Deus era Saulo, era Paulo. Era Saulo que ele ia transformar ele num Paulo. Não era Matias, mas a igreja queria Matias. A igreja queria Matias. Se eles esperassem, irmão Brana disse, se eles esperassem mais um pouquinho, Deus ia dar Paulo para a igreja. Mas como eles não esperaram a afobação, eles colocaram lá Matias. Foi uma escolha de Deus? Foi o escolhido de Deus? Não, foi a escolha da igreja. O escolhido de Deus era Paulo. Irmão Brana diz que a gente não se vê falar mais em Matias. A gente só se vê falar em Matias quando escolheram ele. Depois a gente não se vê mais falar. É um ungido do Senhor, é um ungido do Senhor. Por que é ungido? Porque é o povo que escolheu, não foi Deus que escolheu. Aí cria uma monstruosidade. Quando você escolhe uma coisa que não é de Deus, não vai para frente. É uma escolha da igreja. É a igreja que gerou. Olha o que aconteceu com Eva. Eva, sem a revelação de Deus, disse: eu cansei do Senhor um varão. Mas aquele varão não era do Senhor. Caim não era do Senhor. Caim era do maligno. A igreja concebe e pensa que é do Senhor, mas não é do Senhor, é do diabo. O que Deus concebe, o que Deus concebeu no ventre de Maria, foi por obra e graça do Espírito Santo. O que Deus gerou no ventre de Brana, para Ele mesmo se manifestar em carne humana, foi por obra e graça do Espírito Santo. O que Deus concebeu no ventre de Osmar Brana, foi por graça e obra do Espírito Santo. O que Deus está concebendo, o que Deus está concebendo hoje no ventre da igreja, esta luz, esta revelação que vai culminar no arrebatamento, é por obra e graça do Espírito Santo, e não tem dedo de homem. Não é o dedo do homem, não tem nada de homem. Aí diz: olha, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Primeiro nós temos que olhar por nós, como ministro, e depois nós temos que olhar por todo o rebanho, porque quem nos constituiu aqui foi o Espírito Santo, e se Ele nos constituiu, vai chegar uma hora que Ele vai nos cobrar. Para apacentar o que, irmão? Um pastor, o que é que um pastor é? Você sabe o que um pastor significa? Um pastor, ele significa um apacentador.
A Bíblia diz assim, ó, aqui mesmo fala, ó, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Não foi meu sangue, não foi sangue humano, não foi sangue judeu, não foi sangue gentil. Ele resgatou cada um de nós com seu próprio sangue. É o sangue dele. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que olhar por nós mesmos. Você não tem que olhar simplesmente pela uma linha humana. Você tem que, acima do humano, você tem que olhar pelo amor e trazer esses irmãos à doçura, a apacentar. Um pastor até ele perde para unir uma família. Um pastor ele abre mão de muitas coisas para trazer uma família, para trazer um lar, para trazer uma igreja e conciliação. Há uma conciliação, há uma reconciliação. Porque qual é o trabalho do pastor? É apacentar. Ele é um apacentador. Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Pastor, ele não toma partido. Pastor, ele não fica de lá nem de B. Pastor não fica do lado porque um dizima e o outro não dizima. Se o outro não dizima, não é problema do pastor. Porque o dízimo não é do pastor, o dízimo é de Deus. Pastor, ele tem que tratar todos iguais, sem diferença. Agora existe, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Tem muito que eles têm vocação, tem muito que eles têm dom. Tem o ofício, o chamamento, tem o ofício, mas não é um escolhido de Deus para levar essa terceira puxada, para se sacrificar pelo rebanho de Deus, para sair de cena e colocar Deus em cena, e para se sair como pastor e deixar o sumo pastor que vela por nossas almas, que esta mensagem que é Jesus Cristo. Vamos mais aqui um pouquinho, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Rogo-vos eu, o preso do Senhor. Paulo era um preso do Senhor, era um prisioneiro de Deus. Cada ministro tem que ser um prisioneiro da mensagem que ele vive no dia. Nós somos um prisioneiro. João era um prisioneiro de Apocalipse 10, do 8 a 11. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente querer correr disso. Não tem como a gente querer colocar um oitavo nisso. Não, nós somos um prisioneiro. Pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação, como que foste chamado, né? A gente tem que andar digno daquela vocação, porque um dia vamos prestar conta. Irmão, quantos membros já chegaram na minha cara, no meu rosto, e dizer: pastor, eu estou saindo do seu ministério. E eu chegar para ele e dizer: meu irmão, se você achou uma coisa melhor, que Deus te abençoe. E se for melhor mesmo, você vem aqui e me fale. Eu quero averiguar. Tá bom? Mas que Deus te abençoe. Eu nunca persuadi ninguém ficar comigo, até hoje. Nunca persuadi. E não faço isso. Não faço isso para persuadir, por causa de peçonha, conferindo dinheiro, conferindo dízimo. Ah, vou perder membro, vou perder dízimo. O pastor que é assim, ele pode até ter um dom carismático para agradar todo mundo, mas não agrada a Deus. Um pastor que não fala a verdade diante do povo. Por isso que o apóstolo Paulo, aonde eu acabei de ler, diz que ele nunca deixou
de pregar todo e mostrar todo o conselho de Deus. Um pastor, ele tem que mostrar o conselho de Deus. Um pastor, ele tem que mostrar que divorciado casa com divorciado. Agora, se a moça quiser casar com divorciado, é problema dela, mas ele tem que falar a verdade. E que casamento é só uma vez. Você pode casar lá no juiz de paz. Eu sou um juiz de paz. Eu conheço de leis. Você pode, mas na igreja não pode. É Brana, é Bíblia. O homem nasceu para casar uma vez só. É a oportunidade que você tem. Não é se você sair casando 4, 5, 6. E se você casou 4, 5, 6 vezes e encontrou essa mensagem de Brana, encontrou essa mensagem de João, e Deus te deu perdão, então aceite o teu perdão e nunca mais faz. Não é assim que irmão Brana diz? Não é assim que o pastor Brana diz? Não é assim que nós temos que ensinar nossas igrejas? Ou será se eu vou omitir para tomar partido, para o membro me emocionar, para o membro ficar comigo, e eu não vou falar a verdade para o povo e depois vou ter que pagar o preço? Rogai-vos, pois eu vos preso do Senhor. Todo ministro, ele é preso do Senhor. Eu não sou preso aos membros, eu não sou preso à igreja, eu sou preso a esta mensagem, eu sou preso a esta palavra, porque um dia você vai se encontrar comigo e vai me agradecer e dizer: pastor, obrigado por o senhor não ter me enganado, obrigado por o senhor ter falado a verdade para mim, mesmo que eu não dei conta de viver, mas o que o senhor falou é a verdade, o que Brana falou é a verdade, o que o pastor Osmar Brana falou e fala é a verdade, mesmo não dando conta, mas eu reconheço que é a verdade, porque nós somos um preso. Eu não dou conta de falar outra coisa, eu não dou conta de pregar outra coisa. Nós somos um preso. Eu sou um preso de Apocalipse 10, do 8 a 11. Pois eu, o preso do Senhor. Esse daqui é Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que foste chamado. Nós temos que ser dignos. Nós não estamos aqui por dinheiro, nós não estamos aqui por dízimo, nós não estamos aqui por quantidade, nós não estamos aqui para mostrar volume, nós não estamos aqui para mostrar membro, ou com membro ou sem membro. Nós temos que cumprir esse ministério que Deus colocou em nossas mãos, a nossa vocação. Olha, aí diz: digno da vocação como foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem que ter amor. Um pastor tem que ter amor. O evangelista, ele tem que ter amor. O amor não é esse amor fingido, não é um amor intelectual, não. É um amor que só Deus põe no coração de um pastor. Você às vezes pode julgar um pastor, mas você não sabe o que tem dentro do coração dele. É algo que Deus colocou, uma capacidade de perdoar, uma capacidade de ajudar as famílias, ajudar os lares, ajudar a igreja e fazer o povo ficar firme com esta mensagem do dia. Aí continuando aqui, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Meu irmão, como é que eu vou dizer que Deus me deu, que Deus me escolheu para Apocalipse 10, do 8 a 11, para ser um pastor subordinado a esta mensagem,
se eu trago uma palavra de divisão, se eu trago uma palavra de discórdia, se eu não trago uma palavra de edificação, se eu não trago uma palavra de união, o pastor, ele é um apacentador. Um pastor, ele é um boi de guia, ele é um carregador de carga, diz o irmão Brana. Nós vamos ler isso aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento do santo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que lá na frente onde eu li, lá em cima da agora onde eu li, olhai por vós mesmo. Eu tenho que olhar, porque eu vou exigir uma coisa da igreja quando não faço? Porque eu vou pregar para a igreja quanto o adultério e eu adultero? Porque eu vou pregar para a igreja, chamar a igreja um membro que rouba quando eu mesmo sou ladrão do Senhor? Porque eu vou exigir uma coisa da igreja quando eu não tenho de capacidade nem de mover com o dedo, de fazer? Porque eu vou levantar uma coleta da igreja quando eu não tenho condições de eu mesmo meter a mão do meu bolso e ajudar? Será se isto é certo? Será, diz o apóstolo, será se pode deitar duas águas no mesmo manancial, água doce e água amarga? Será se óleo e água se misturam? Como é que pode uma coisa dessa? Porque Deus nos colocou aqui querendo o aperfeiçoamento dos santos. Como é que Deus vai querer um homem se levante para trazer essa mensagem quando ele mesmo não vela por ele? O apóstolo São Paulo disse que ele mesmo, no final, ele tinha temor, ele subjugava o corpo dele. Nós, como ministros, nós temos que subjugar o nosso próprio corpo. Antes do pregador pregar, ele bate nele mesmo. Cada pregador, ele prega a sua necessidade. Ele prega a sua necessidade. Porque ele é um homem. É por isso que Deus, ele constituiu um ministro rodeado de fraqueza. Não é que ele vive caindo, não, mas ele é fraco também, ele é tentado também, ele tem luta também, ele tem lar também, ele tem dificuldade também, que é para entender o lar do outro. Ele tem filho desobediente também, que é para entender a situação. Deus disse para o irmão Brana: dinheiro, mulher e fama. Cuidado com dinheiro, mulher e fama. Dinheiro, não tem como o homem cair, mas vê o pastor Osmar Rodrigues Brana e tira todo esse elo aí, perdido. Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas dentro dela ela tem desejo de ter. Ela é caída pelo dinheiro. Que ela tem dinheiro, ela tem desejo de ter. E outra coisa, às vezes ele não é caído pela mulher, mas ele é caído pela igreja. Ele é caído pela igreja. Ele é caído de seduzir os membros dos outros, de falar mal do outro. Uma coisa que um pastor não deveria falar era do ministério do outro. Um pastor nunca deveria seduzir um membro do outro, que isso é nicolaísmo, é espírito do diabo, é espírito de adultério. E o pior espírito que tem de adultério é o espírito, é o lado espiritual. Quando o pastor já está caído, ele já é um pastor caído, caído da graça, caído por adultério espiritual, porque ele é caído pela obra do nicolaíta, a qual Deus aborrece. Olha só, querendo um aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. São João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quem foi que deu a vida pelas ovelhas? Foi o nosso bom pastor, foi Cristo.
Irmão, se nós fosse ser julgado por esta palavra, nós pastores, nós estaríamos perdidos. É só essa mensagem e a misericórdia de Deus que a gente não é consumido. Eu vou ler aqui a mensagem, a advertência. Deus não leva o homem a juízo sem antes advertir. Olha só. Dinheiro, mulher e fama, né? Então o que é que um pastor é? Um pastor, ele acalma o alvoroço. Um pastor, ele não põe mais lenha. O pastor, ele tira a lenha da fogueira. Você sabe como você alimenta um fogo, uma fogueira? É colocando lenha nela. Mas nós como ministro, você como membro, tu tem que tirar a lenha. Porque se você colocar lenha, consome, pega fogo. E nós como ministro estamos, Deus nos qualificou, Deus nos convocou para a gente acabar com o alvoroço, para a gente acabar com a contenda. Agora só tem uma coisa. Quanto a esta palavra, eu não volto atrás. Eu estou com ela até o final. Eu não sou comprado por sistema, eu não sou comprado por popularidade, eu não sou comprado por igreja, eu não sou comprado de ter um bocado de ministro falso aqui ao meu redor, dando tapinha na minha costa. Isso não me compra. Eu não quero ser bajulado por homem, do homem subir aqui, ó, grande pastor. Que grande pastor nada, nós não somos nada. O grande aqui é Deus, e ele é tão grande que quando ele desce do céu como um anjo forte, ele desce com um livrinho aberto, um livrinho pequeno. Ele é tão grande que ele se fez menor do que os anjos, se fez homem. Então esse título de pastor não cresce a minha cabeça, não sobe o meu ego. Não, eu estou aqui para sair de cena. Estou aqui para colocar esta mensagem em cena, colocar este Deus em cena, colocar esta palavra para funcionar dentro da tua alma, para tirar toda a indiferença, todo disse-me-disse. É só Ele. Se Ele não entrar dentro do teu coração e não mover teu coração, para você chegar ao ponto com teu irmão de pedir perdão, com a tua irmã de pedir perdão, com teu pastor e pedir perdão a ele, e o teu pastor pedir perdão à igreja. Se não for ele para fazer isso, ninguém mais faz. Não tem pastor. Tu pode até obedecer o teu pastor por respeito. Tu pode até colocar uma saia longa porque teu pastor falou. Mas eu quero ver tu obedecer aquele sumo pastor que entra dentro do teu coração, e o dia que ele muda nossas vidas, a gente não volta mais atrás. A gente não vive, não volta a viver aquela vida pregressa que vivia, porque ele mudou. Ele mudou o teu viver, ele mudou o teu ser, ele mudou o teu hábito. Então é uma coisa que nós temos que estar lutando constantemente. Então vamos ver aqui, 104. Porém, veja você, na igreja está o pastor. Esse pastor é uma pessoa especial, ele é especial. Ele é especial, é como profeta, é um especial. Você sabe por que esse pastor é especial? É porque ele tem a mensagem deste profeta que é especial. Especial é Deus, irmão. Especial é essa mensagem. Especial é este anjo forte que desceu do céu. Ele é especial. Nós não temos nada de bom em nós, diz o irmão Brana. Tira o olho desse pequeno careca. Nós somos humanos como você, nós somos falhos como você. Nós temos que estar lutando contra a nossa carne todo dia. É igual a vocês. A única coisa que nós temos de especial, que a igreja tem de especial, é esta mensagem, é este Deus que luta cada dia dentro de você, te cobrando para você fazer o certo, para você fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Porém, vejam vocês, na igreja está o pastor. Esse pastor é uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Então ele tem que, o pastor é para quê? Para acalmar o alvoroço das pessoas. Um pastor, ele é apacentador.
Um pastor, ele não tem que vir nesta plataforma para colocar uma família contra a outra. O pastor, ele não vem para a plataforma para pregar o que vem na cabeça dele, o que ele acha. Ele não faz uma mensagem propositalmente para... Olha que o irmão Brana diz que Jesus falou propositalmente. Propositalmente. O irmão Brana fala sobre isso. Mas mesmo que seja uma coisa proposital, mas é algo que vem sobre uma inspiração de Deus. Ele não toma uma pessoa para pregar não. Ele toma sobre a inspiração de Deus para levar aquela mensagem e deixar o resto com Deus. Irmão, o que nós só podemos fazer aqui é só pregar. Quem é que liberta? Quem é que liberta? É Deus. Quem é que te cura? É Deus. Tem alguma honra para pastor? Não. Tem para onde? Para Deus. Mas só que os pastores que têm o chamamento, que são só convocados, eles têm uma vocação, então eles começam a se endeusar. Quem foi que te curou? A igreja fulano de tal. Ah, foi o irmão fulano de tal que ele ora e as pessoas são curadas. Não, quem cura é Deus, irmão, não é o fulano de tal. As pessoas deviam tirar isso de cima dela, de não, irmão, quem te cura é Deus, quem te liberta é Deus, quem te dá uma palavra de apacentamento é Deus. Não é o homem. Nós, como homem, sabemos formar contenda, mas Deus não. Deus, ele nos apacenta. É uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. Então você já discerne um pastor, ele é um carregador de carga. Ele não fica gemendo que está é muita carga. Ele não é malicioso. Não, ele é o boi de guia. Ah não, tem pessoas que dizem, não, eu não vou levar meu problema para o pastor, coitado, ele já tem tanto problema. Não tem que ter dó de pastor não. Pastor é para toda a igreja montar na costa dele, se tiver mais um ainda pula. Porque ele foi constituído para isto, foi Deus que constituiu. Um pastor que fica reclamando do ministério dele, é porque ele não foi constituído por Deus. Ele não foi chamado por Deus. Porque se ele foi chamado por Deus, ele é um boi de guia. Ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém mais. E assentar-se com duas famílias. Não colocar uma família contra a outra, mas assentar com as duas famílias. E sem favorecer nenhuma. Nós, como pastor, não me julgue que eu vou favorecer minha família e vou desfavorecer a sua. Não me julgue que eu vou desfavorecer você e vou favorecer a minha família. Não, o pastor é para entrar no meio e trazer aquela família em união. Trazer aquela família em harmonia. Trazer aquela, pelo menos acalmar com a contenda, irmão. Pelo menos tirar a lenha, pelo menos tirar o fogo, pelo menos acalmar com o alvoroço. As pessoas, elas pagam um preço por não ter essa escolha de Deus. Olha, arrazoar aquilo e trazê-lo outra vez em doçura. Vem, ele é um pastor, ele sabe cuidar das coisas. Sabe o que as pessoas deveriam fazer? Antes de fazer qualquer negócio, antes de fazer qualquer venda, antes de tomar qualquer decisão, mas para casamento nem me chamo, que não sou eu que tomo decisão para casamento. Quem toma decisão para casamento é você. Porque se o pastor te aconselhar e você obedecer o pastor, depois você vai botar culpa no pastor. Se a tua vida não dá certo, mas foi o pastor que fez. Aqui nós não somos pastor Santo Antônio, né, casamenteiro, que fica casando, não, é você que escolhe, porque quem vai viver com o homem, quem vai viver com a mulher é você, quem vai sofrer é você, quem vai ter alegria é você, e casamento não pense que é só flores, casamento tem momentos de divergência, tem momentos de dificuldade, tem ao ponto quase
de romper, mas você tem que colocar uma coisa no coração, tanto homem como mulher. Aqui desta mensagem, nós não casamos para separar, nós vamos até o final com a nossa cruz. Nós temos momentos bons. Se casamento fosse ruim, ninguém casava. Se filho fosse ruim, ninguém tinha filho. Ninguém tinha filho. A igreja não teria filho. Mas a igreja hoje está gerando cachorro, gato. Essa mensagem, quando você rejeita, irmão, a palavra de Deus, você está abrindo a porta do inferno. Você sabe que esses pastores eles vão gerar na igreja cão. Eles querem meter a semente dele, eles vão gerar gato, eles vão gerar John Wesley, não é Wesley, Presley que eu quero falar, me perdoe. Wesley. É isso que eles vão gerar. O Elvis Presley. É isso. É isso que eles vão gerar, gato. Eles vão gerar isso. Por quê? Eles vão gerar cão na igreja. Porque eles não querem a palavra. Eles rejeitaram a Cristo. Eles rejeitaram o selo. Eles rejeitaram esta voz. Esse daqui é o nosso guia. Tu diz, não é mais a Bíblia? Irmão, a Bíblia, a gente nunca vai parar de andar com ela. Mas essa virtude dessa Bíblia, está tudo em você já. Está tudo em você. Tu diz o quê, pastor? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não está em você? A Santa Ceia não está em você? Não está? O rudimento desta Bíblia não está em você? Estes 7 trovões que foram revelados não estão dentro de você? A Bíblia está em você. O livrinho está escondido dentro da noiva. Ele estava escondido no 7º anjo, mas do ano 2000. João tomou este livrinho, comeu o livrinho estava dentro dele. E agora todos aqueles que ouviram e creram, comeram através do ouvir. Aí você come. Então aonde está este livrinho? O diabo pode procurar este livrinho, mas ele não acha. Sabe por que ele não acha? Nem o diabo sabe quem é eleito, quem não é eleito. Só Deus sabe quem é eleito e quem não é eleito. É por isso que você não deve julgar. Tem pessoas que só anda com a outra porque a outra dá presente, a outra agrada. Eu quero ver tu andar com quem não te agrada. Eu quero ver tu ter companheirismo com quem não gosta de ti. Ter companheirismo com quem me fala bem de mim? Eu não estou falando, irmão. Tem esses problemas dentro da igreja de indiferença que não era para ter. De você amar mais um e não amar outro. Eu dou o primeiro assento para aquele porque aquele me dá uma cesta básica. O que não me dá, não. Nós somos todos iguais. Tanto o pastor, tanto o membro, quanto o diácono. Não tem nenhum maior do que o outro. Nós somos todos iguais. João nos igualou. Por isso que essa mensagem profética veio e nos igualou. Deus desceu e nos fez igual. Mas nós temos que saber que nós temos uma mensagem que é superior ao ministério pastoral, ao ministério evangelístico e ao ministério de mestre. Nós temos uma mensagem que é superior. Agora, essa mensagem que é superior está neste quíntuplo amém. Então Deus vai falar através da boca deste pastor. Deus vai falar através da boca deste mestre. Mas, irmão, tire o seu olho do homem. Não é porque ele fala em trovão que ele é de Deus. Você tem que tirar. Porque ele crê no trovão, ele fala do Cordeiro saiu do trono. Será se isso está dentro do coração dele mesmo? Será se ele crê mesmo? Você tem que tirar o olho do homem. Você tem que colocar o olho em Deus. Você tem que colocar o olho nesta mensagem. Você tem que colocar o olho em Apocalipse 10, do 8 ao 11. Vou encerrar com esta aqui. Então o pastor, ele é um apacentador. Um pastor, ele é um boi de guia. Um pastor, ele é para se sentar na harmonia do Espírito, sem divergir para um lado nem para o outro, trazer aquela família em harmonia. Trazer aquele casal que vai separar. É por isso que você tem que consultar o pastor antes de se deixar.
Sabe qual é o problema das pessoas? Elas se separam, não chamam o pastor para reconciliar, e depois que se separa, e depois fica mais difícil para chegar à reconciliação. Obedece o conselho de Brana, obedece o conselho de Osmar Brana, e obedece o meu conselho: não te divorcia. Luta para viver com este marido, não foi tua escolha. Luta para viver com esta mulher. Leve esta mulher até a sepultura, ou vocês dois até ser transformados num abrir e fechar dos olhos. Mas diz: eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais este homem. Mas se não fosse esse homem, tu não estaria no caminho. Se não fosse essa mulher, tu não estaria no caminho. Deus não dá um fardo para o homem se ele não suportar. Deus não dá um fardo para uma mulher se ela não suportar. Se Deus te deu filho, era porque Deus viu que tu ia ter capacidade de ter filho. Se Deus te deu uma mulher e filhos, é porque Deus sabia que tu teria um ofício de pai para sustentar essas crianças. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui. Cristo, mistério de Deus revelado. E agora, irmão? E agora, pastor? Nós estamos tristes, porque todo mundo está contra a gente. Você quer o quê? Você está com Deus. E você está com Deus, o inferno todo está contra você. É o inferno. Todos aqueles que estão contra Deus estão contra você, porque Deus está em você. Então, irmão, o diabo não vai perturbar o outro, não. O diabo vai perturbar o eleito. O diabo não vai favorecer, não. O não eleito é dele. O não eleito é dele, o eleito é de Deus. Então todo o inferno e toda pessoa que persegue essa mensagem, todo pastor que não entendeu esta mensagem, temos pastores bons, né? Que é contra isto e é a favor do sistema, ele é um inferno. Tu diz o quê? A igreja, toda a igreja. Tu diz o quê, pastor? A igreja, depois da morte de Lutero, virou um inferno contra a mensagem de John Wesley. A igreja que não entendeu a mensagem de Lutero e queria continuar com a mensagem de Lutero, virou um inferno. A igreja dos Estados Unidos, depois da morte do irmão Brana, com todo respeito a José Brana, ao trabalho que ele faz, mas virou o inferno depois da morte do Imbrana, contra a própria mensagem, dizendo que o irmão Brana teria que ressuscitar para revelar o sétimo selo. Virou o inferno, criou uma dualidade, gerou esse cão, gerou este gato, gerou esse Presley, gerou o Elvis Presley, quer dizer gato, diz o irmão Brana, Rick, rato. Criou essa monstruosidade que não era o sétimo trovão, não vira o sétimo trovão, não vira o anjo forte, não vira o Deus manifestado em carne humana, não vira o que não era a mensagem de pássaros, não era a mensagem de pássaros pequenos, não era a mensagem de pássaros maiores. Não viram que não era somente uma primeira e segunda etapa, mas a terceira etapa foi mensagem de anjo vindo da eternidade. Não viram a materialização do anjo forte se materializando e descendo num anjo natural terrestre. Eles não viram. E eles transformaram o evangelho numa monstruosidade. Não é diferente hoje de Franca. O evangelho eles têm transformado numa monstruosidade, descrendo do que foi feito. E você quer o quê? Você quer ser aplaudido? Você quer que as pessoas sejam a favor de você? Você quer que o sistema de pastores fique a teu favor? O sistema pastoral é o inferno que está contra esta mensagem. Porque esta mensagem é de uma só pessoa. E o quíntuplo tem que sustentar essa mensagem até o arrebatamento. Não é de uns, é de um só.
Olhe só, 491 é um indivíduo. Quantos? Um indivíduo. A mensagem é de um indivíduo. A mensagem foi do indivíduo Brana que revelou e não teve outro. A mensagem é de um indivíduo, Osmar Brana, que revelou. E é uma só pessoa. Tu dizia agora que é uma só pessoa. Irmão, eles nunca vão ver que essa uma só pessoa é o sétimo trovão. Eles nunca vão ver que essa uma só pessoa é Cristo. E Cristo, o corpo dele não é dividido, é um só, é uma só mensagem, é um só Deus, é uma só fé. Aqui não tem pensamento divergente. Nosso pensamento é mesmo igual, é igual. Não pense que você vai para o céu com um pensamento desigual. Você não pode, você tem que ter a mesma mente. A mesma mente que estava em Brana estava em João. A mesma mente que estava em João está na igreja, está no quíntuplo, está em você, está em mim. E esta mente não é uma mente humana, esta mente é a mente de Cristo, disse o apóstolo São Paulo. É um só indivíduo. Tu diz, é um. Mas você é dois. Não, somos um. O que um fala, todos falam. Porque é ele falando de nossa boca. O que eu falo, você fala aí no banco. Você fala. Você talvez possa não falar, mas você crê. Porque é um só. Se não fosse a minha mente, a gente já tinha discutido, a gente não ia dar certo. Porque dois homens têm pensamentos diferentes, dois homens têm ideia diferente. Aí continua aqui, ó. Não é minha igreja. Agora minha igreja não tem nada a ver com isto. A gente não tem nada contra ninguém. Deixa bem claro, viu? Às vezes a gente deixa escapar a palavra que não é para escapar. Mas nós estamos aqui contra o sistema humanizado. Os ministros dessa mensagem eles vão ficar ao lado do sistema de Deus, e o sistema de Deus é um profeta. O sistema de Deus não é dois pensamentos. O sistema de Deus não é 3, 4, 5 pensamentos. Não, é um só pensamento. É o que Deus pensou. Não tem um hino, Deus pensou, o profeta falou, então nós cremos. Eu creio, você crê. Não tem ninguém que vá mudar isso aqui para nós. Olha só, não diga minha igreja. A minha igreja não tem nada a ver com isto. É um indivíduo, uma só pessoa. Você sabia que um indivíduo é você? Deus trata com você? É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno. Pastor, você que é contra esta voz, você que é contra o aperto play, você é o inferno. Tua igreja é o inferno. Teus membros são o inferno, porque estão contra este ensinamento de uma só pessoa, de Apocalipse 10, do 8 a 11. Pode citar o que você quiser. Mas nós estamos falando isto que é real. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. É a verdade. Isto não é mentira. Isto não é 3 ideias. Isto não é 4 ideias. Isso é a ideia de um profeta. E eu, como um pastor, que me julgo ser um pastor, eu tenho que sacrificar minha própria vocação. Eu tenho que sacrificar o meu próprio pensamento e me sujeitar à potente mão do Senhor. A potente mão do Senhor, você sabe o que é? É esta mensagem. Hein? Esta mensagem é a potente mão do Senhor. Eu vou ler aqui só para você ver aqui, ó. Aqui em Efésios, para terminar, verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exaltei. Se você não humilhar, você não reconhece.
Eu, como pastor, poderia não estar aqui. Eu poderia também estar no lado oposto, como eu já fiquei do lado oposto. Eu já fui um opositor sem entender, sem saber. Eu não entendia, para mim era uma luta a mensagem de uma só pessoa. Mas eu fiquei quieto com o meu povo. Chegou um dia que a luz brilhou. E eu aceitei e me acertei com o mensageiro. E passei todo esse tempo nessa etapa. E agora, depois da partida dele, aí abriu a nossa mente para a gente compreender mais além do que a gente via. Eu não estou aqui baseado no meu ministério, eu não estou aqui baseado em igreja, eu não estou aqui para construir igreja. Eu estou aqui porque eu creio nesta verdade e creio que você crê e vamos ficar até o final com ela, porque ela não tem outra coisa para arrebatar, não tem cura, não tem oração para sentar no trono de vencedor, não. É a terceira puxada, é a abertura desta palavra. Fica com isto, não tem outra mensagem, não tem outro mensageiro, não tem outro encantador que vá trazer algo superior a isto que está cumprido dentro de nossas almas. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.